Hola gente, bienvenidos a más un episodio de Mi Jardín en el Desierto y hoy en esta linda floración de la Rudbeckia laciniata, también conocida como Green Eyed Susan o Black Eyed Susan. Essa planta é genial para compor jardines e vai trazer drama por bastantes meses, principalmente entre primavera e verano a nosso jardim. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa planta, como cuidarla, que nós temos que fazer para ter abundante floração e também alguns usos de ella. Quédense acá em mais um episódio de verano de Mi Jardín en el Desierto comigo, Samantha Klein, e bem-vindos a mais um episódio. Las Rudbeckias, para mim, são uma das flores mais chamativas, lindas e fáceis de componer um jardim que existem. Elas já abundam em meu jardim e creio que deveria abundar em lo de ustedes também. E hoje vou trazer algumas razões para tê-las e também como adquirirlas, bem como cuidar para que ano tras ano ela traga toda essa paixão amarilla a seu jardim. Essa é uma planta de muito baixo mantenimento, muito fácil, visto que ela se adapta a diferentes locais alrededor do mundo. Eu vou falar especificamente mais sobre essa variedade acá, que em realidade nós temos várias variedades dentro da mesma espécie. Essa é a Rudbeckia laciniata, também conhecida como equinácea amarilla, aunque não seja uma equinácea exatamente, também como dália japonesa, entre vários outros nomes. Em inglês também pode ser chamada de Green Eyed Susan, visto que essa variedade, quando está aún imatura a flor, como essa cá, vai ter então o centro dela de coloração verde. Al contrário da Rudbeckia híspida, a Rudbeckia fulgida, que são as variedades mais comuns que têm o centro negro, que eu vou mostrar a seguir também, porque seu cuidado é bem parecido com ela. Bem, por que eu vou falar da laciniata em si? Essa, para mim, é a variedade mais fácil de cultivar, a que vai dar mais drama, visto que ela tem alturas muito altas e pode chegar hasta 2,5 metros da floração quando a planta está madura. Essas acá têm mais ou menos 1 ano e meio, ou seja, que ela aún vai crescer mais, ela não chegou em seu máximo potencial. E alrededor de meu jardim, aunque eu tenha de hasta 2 anos plantas, elas aún não chegaram a seu potencial, porque eu comecei com uma planta e agora tenho mais de 30 alrededor do jardim. Assim que no primeiro ano já comecei a dividi-las para replicá-las e ter tantas flores como eu tenho acá. Todo isso vou ensinar nesse vídeo. Qual é a diferença com os outros tipos de Rudbeckia? Bem, em las Rudbeckias nós temos plantas anuais, bienales e também perenes. Essa é uma variedade perene, la híspida. A maioria das vezes vai ser anual. A vezes, se nós não temos um inverno rigoroso, ela pode comportar-se como perene. Pero essa é sempre perene. As hojas vão ser lisas, ao contrário da outra que é bem peluda em todo, em el tronco, em las hojas. Essa é lisa e sua altura então vai ser a mais alta de todas. Nós vamos a ter variedades como essa, que vão ser simples, solamente sépalos, então em uma rueda, e também nós vamos a ter dobladas. O que significa isso? Que vão ser plantas então que vão ter mais que uma corona de sépalos, ou seja, que ela vai ser muito mais llena. Eu tenho muito mais dessa variedade, visto que quanto mais aberta nós vamos a ter o centro dessa flor, mas os insectos vão conseguir alimentar-se dela, como nós podemos ver acá, abejitas volando, mariposas, todas elas lhe encantam essa flor. E depois, quando a flor já está madura, a caixa não tem uma, pero vou deixar uma imagem para vocês, ela vai ter uma cabeça llena de semillas que também as aves le van a encantar, como os pinzones, gorriones, entre várias outras espécies. Ou seja, que se vocês estão fazendo um jardim para a fauna, essa é a flor ideal para vocês.
Además, su coloración vibrante también va a atraer muchos insectos, como por ejemplo los escarabajos que vemos acá, las chinitas, que van a ser controladores biológicos, que van a controlar las plagas de todo nuestro jardín y también de nuestro huerto. Por eso yo tengo ese cordón bien al lado de mi huerto para controlar las plagas que pueden aparecer. ¿Y por qué yo dije flores? Bien, eso en realidad es una inflorescencia. Lo que vemos en amarillo vibrante acá, en realidad son los sépalos, son hojas modificadas alrededor de nuestras flores para llamar más la atención de los polinizadores. Si nosotros miramos, cada uno de esos puntitos negros son flores abiertas, o sea que en una inflorescencia como esa, acá nosotros vemos una arañita, cangrejo. Si nosotros vemos una infloración de esas, en realidad cada una de esas cabezas, en realidad van a ser centenas de flores, o sea que van a ser más cantidad de néctar y polen para nuestros polinizadores. Más un punto a favor para ponerla en su jardín para polinizadores. Acá nosotros tenemos más una mariposa. Y aunque las variedades de Laciniata vengan en la coloración amarilla, nosotros vamos a tener también tonos rosas, rojizos y más marrones en otras variedades como la fúlgida y la híspida. También vamos a tener algunas otras especies como la triloba. Acá yo no encontré para vender, pero dependendo si ustedes están más a México o Europa, quizás ustedes consigan. Essas plantas entonces van a ser más originarias del hemisferio norte, principalmente Estados Unidos y Canadá. Ellas son originarias de allá y ellas tienen una localización muy abrangente natural, ocurriendo tanto en elevaciones como cerca del mar, en suelos arenosos, en suelos arcillosos, em suelos ácidos, alcalinos. Ella tolera todo. Lo único que ella no quiere é que ella quede empalagada, muy llena de agua en el suelo. Ella aguanta abundante agua, pero tiene que ser un suelo más drenado. Ya no puede ser en una bajada muy grande a donde ocurran inundaciones. Ella no va a aguantar eso. De resto, ella va a aguantar de todo. E também aguenta hasta 40 graus. Vocês podem ver, acá, bien, agora choveu, pero ella passou 2 semanas sem nenhuma chuva, com calor de quase 40 graus, e ella aún tem bastante floração. E temperaturas negativas também. Acá ella chega hasta -10, congela, pero em primavera, nas primeiras elevações de temperatura, ella já vai começar a rebrotar. Essa planta é rizomatosa. O que significa isso? Ella vai originar então raízes mais alargadas, las quais vão começar a brotar a los lados. Ou seja que sim, essa pode ser uma planta um pouquito invasora, chegando então a ocupar grandes espaços. Pero não é difícil de controlarla. Acá vocês veem que eu tenho elas bem organizadas e não salieron de controle. É solamente se empieza a aparecer plantas al lado, sacarla, regalar a un vecino, a un amigo o transplantarla en algún otro lugar de nuestro jardín. Entonces ella llega a formar matas de hasta 1 metro de largo más o menos y 2,5 metros de altura, sendo muy buena para poner detrás de las bordaduras. O sea que nosotros vamos, además de conseguir un efecto de profundidad agregando essas plantas más altas atrás, también vamos a conseguir formar entonces una pared, un contrafondo de nuestro jardín, dando un poquito más de volumen a él. Es una planta essencial para bordaduras grandes de flores. Mas algunos detalles. Ella es de la familia de las asteráceas, quedando entonces asemejada a los girasoles, a las margaridas, a muchas plantas de nuestro jardín. Las asteráceas son conocidas. Aster en realidad significa estrella, o sea que todas ellas tienen ese formato de estrella, pero son conocidas como las plantas que dominan nuestros veranos. La floración de la Rudbeckia también va a ser muy buena, visto que ella tiene un largo periodo. Por ejemplo, la mayoría de las personas planta girasoles, pero cada girasol va a durar al máximo unas 2-3 semanas, o sea que no queda ese efecto por un largo tiempo. Las Rudbeckias podem empezar a florescer al final de la primavera y van a tener una floración abundante hasta las primeras heladas en otoño, dando entonces más de 3-4 meses de floración abundante en nuestro jardín, ocasionando entonces un efecto duradeiro en nuestro jardín, o sea que es muy buena. Solo
que ella é decídua. Por um lado, isso é muito bueno, visto que ella não vai ocupar espaço ao início da primavera, ou seja, que se nós plantamos bulbos abaixo dela, esses bulbos vão dominar o paisaje ao início da primavera e depois rapidamente vai criar folhagens de até uns 50 centímetros e vai começar então a elevar esses pecíolos florais. As hojas são de muito mais tamanho em la base e mientras a planta vai crescendo para florescer, as hojas vão diminuindo de tamanho, dando uma permeabilidade ao paisaje, conseguindo então mirar através das flores e não quedando tão denso e empalagoso para nós mirarmos. Bem, para que tenhamos uma boa floração dessas rudbeckias, nós necessitamos ponerla em uma exposição solar plena. Sí, ella va a sobrevivir en zonas más sombreadas, pero no va a ser tan abundante su floración. Así que cuanto más sol ustedes consigan dar para ella, mejor. E a ella no le importa la sequía, ella aguanta muitos períodos de sequía. Pero se nós regamos ella uma ou duas vezes por semana, ella vai dar mais abundante floração aún. Lo que sí ahora, se ustedes miran essa planta, ella no está tão bonita a floração, porque há 3 dias que começou a chover acá. Ou seja, que todos os dias cai mais ou menos 10 milímetros, caiu granizo ayer, ou seja, que seus sépalos estão bem comiditos assim. Pero assim, ela dá extremo color a meu jardim. Ou seja, que de verdade ela aguanta de todo. Sequia, muito frio, suelos de diferentes pHs e de diferentes texturas. Bem, eu decidi fazer esse vídeo porque vocês perguntaram sobre plantas para suelos arenosos, suelos arcilhosos, suelos pobres também. Ou seja, que essa planta se encaixou em tudo que vocês falaram aí em Instagram para mim. Assim que mais um ponto de ela é a fertilização. Não é necessário fertilização. Eu tenho plantas quase arriba de rocas puras, só com 20 centímetros de terra. Eu nunca las aboné e elas estão crescendo maravilhosamente. Eu sei que são plantas muito boas. Alguns perguntaram por plantas resistentes a venados. E essa planta também é muito pouco palatável a los animais, ou seja, que há muito poucas plagas e muito poucos animais que vão comer elas. Hormigas cortadeiras, sim, eu já tive um pouco de problema com elas, pero rapidamente elas conseguem brotar, visto que elas almacenam energia em suas raízes que não vão ser comida por esses animais. Pero de verdade, plagas quase não há, pulgones, aranha roja, eu nunca vi essas plantas sendo afetadas. E os herbívoros também não les vai gostar, não há muitas orugas que conseguem alimentar-se delas. Só há uma cosita que às vezes nossas plantas podem ser afetadas e é devido a esse ponto que eu havia dito, não deixar o pé da planta mojado por muito tempo. Suelos que não conseguem drenar facilmente podem enfermar essa planta. E os sintomas que vão começar a aparecer são as hojas um pouco mais blancuzcas, devido ao oídio e ao milho, igual que ocorre se nós deixamos nossas tomateiras mojadas. Assim que se nós temos um suelo drenável, é muito difícil que apareça alguma plaga. Pero lo que nós temos que quedar mirando, mas é então o oídio e o milho. Además de isso, vocês podem ver que essa planta está muito saudável. Bem, ok, essa é uma planta carne de perro e aguenta de todo, pero vamos falar algumas cositas que nós podemos fazer para melhorar mais aún sua floração, extender a temporada e também multiplicar essa planta. Bem, primeiramente, essa é uma planta colunar, como nós podemos ver acá, dando estruturas muito altas, pero aunque sejam altas, elas são muito resistentes, visto que seu tallo é bem fibroso e consegue suportar então grandes vientos e esse peso grande das flores. Ou seja, que nós podemos ver, ela tem uma grande resiliência. Pero acá nós tivemos ventos, creio que de 60, 70 km por hora, assim, em ráfagas, 2 dias atrás. Ou seja, que algumas de elas começaram a encurvar-se. Há 2 coisas que nós podemos fazer sobre isso e que também vão ter outros benefícios. Uma delas é que se nós vemos a tendência de elas começarem a cair,
nosotros podemos estacarla para que assim quedem um pouquinho mais erectas. Quando nós vayamos a estacar uma flor, é importante que nós não la estaquemos hasta el tope, porque assim vai quedar muito artificial e ela vai quedar muito junta uma com a outra. Os insectos não vão conseguir aproveitarla tanto, não vai haver fluidez de aire por meio das hojas, fazendo com que ela pueda também pudrir-se ou também ser afetada mais por hongos. Acuérdense, para que uma planta não tenha hongo, nós temos que favorecer então a aireação de ella. Então, o que nós vamos fazer se nós estacamos uma planta é estacar-la hasta 1/3 de seu tamanho. Se lá estacamos hasta cá, ela vai conseguir ter esse balance natural e as flores vão quedar um pouco mais alejadas umas das outras, dando então uma naturalidade e um movimento orgânico de ela, como eu hice com algumas aí atrás. A outra coisa é que ela pode quedar bem pesada devido a essas cabeças que já estão em formação de las semillas. Assim que se nós começamos a liberar o peso dessas cabeças que já passaram a floração, vocês vão começar a ver que ela vai começar a levantar-se por si sola. Vê como ela vai levantando? A cada botão que eu saco, ela já vai começar a elevar-se. Isso vai facilitar muito, então, que ela consiga ter tempo suficiente para desenvolver mais fibras em seu talho e conseguir quedar mais resistente a todos esses ventos. Vocês podem ver que automaticamente ela começa a elevar-se. E fazendo esse deadheading, que seria então essa poda para eliminar os botões florais, nós vamos estar evitando que a planta perda muita energia em la formação de las semillas em la temporada temprana, entre primavera e verano, fazendo com que ela tenha mais energia para formar então mais saios com floração, ou seja que nós vamos estar elevando a quantidade de tempo que essa planta vai estar apta para formar então mais flores. Se nós deixamos que ela forme flores ao início da temporada, ao início do verano, ela vai pensar então, ok, já me reproduzi, já posso terminar a floração. Ou seja que se nós fazemos isso não só com a Rudbeckia, mas com as dálias, com as zinnias, com a crocosmia, nós podemos ter mais floração por mais tempo. Como nós vamos fazer o deadheading? É muito importante que nós sempre volvamos a um ponto em o qual está saindo outra floração ou outro brote. As Rudbeckias tendem a ter então um talho que sube e forma florações solo allá arriba, pero em alguns casos ela pode dar então algumas outras ramificações mais abaixo. Se nós buscamos bem, por exemplo, acá buscamos, acá choveu que há um brote, ou seja que se nós eliminamos, cortamos a planta acá, esse brote vai desenvolver-se e vai formar mais flores. Pero como acá nós aún temos algumas florações que queremos deixar, nós vamos a venir em las flores que já passaram, bajar hasta la bifurcação de la qual sale outra flor e vamos cortar aí. Nós não vamos a cortar a cabeça solamente acá, visto que vamos a quedar com esse taíto que vai secar-se e não vai quedar visivelmente bem. Ou seja que toda a semana ou todo o dia ou uma vez por mês, todo depende de quanto tempo vocês têm e quanto querem fazer esse trabalho, pero quanto mais frequente nós lo hagamos, mais floração e mais tempo de floração nós vamos a ter. Assim que se vocês conseguem dar-se o tempo de uma vez por semana, sacarlas, isso vai aumentar muito a temporada de vocês. Pero se vocês não fazem isso, igual, vai durar 2, 3 meses florescendo muito mais que um girassol, por exemplo. Ah, Samantha, pero eu planto os girassoles porque também os consumo, ou seja que tem uma doble função em meu jardim. Bien, a Rudbeckia é também uma planta punk, uma planta alimentícia não convencional, utilizada há milhares de anos por tribos indígenas allá onde ela é originária, em Canadá e também em Estados Unidos.
Los cherokees tenían mucha cultura entonces de alimentarse de esa planta, utilizando entonces en rehogados cocidas. Lo que nosotros vamos a utilizar de la planta no va a ser esas hojas más maduras, y sí las que están allá en la base y recién están empezando a desarrollarse. O sea que son más blandas, tienen un gusto no tan fuerte y también van a ser más fácilmente digeridas. Si nosotros vemos acá abajo, entonces nosotros vamos a venir en la base y vamos a ver que hay varias hojitas así saliendo allá. Nosotros vemos que ella tiene una coloración más clara, el tamaño va a ser menor y ella va a ser mucho menos fibrosa. Essas hojas van a tener un gusto parecido con el perejil, no tan fuerte como el perejil. Y nosotros tenemos que cocinarlas, hervirlas, para así nosotros podermos alimentar de ellas. Ellas no quedan buenas solas en un plato, pero es muy bueno para agregar en arroz, en ensaladas cocidas y cualquier otro plato, como por ejemplo estofados, una lasaña, etc. O sea que ella también es considerada una planta punk. Y el último punto que quiero hablar será entonces sobre la reproducción de ella, que es algo muy importante para nosotros. Bien, al final de la temporada nosotros vamos a ver que essas cabecitas florales van a empezar a quedar com um tono completamente negro. O sea que al final del verano é bueno que nosotros empecemos a dejar essas cabecitas aí para desarrollar las semillas. Quando ela já esteja completamente negra, nós podemos passar a mão em ela e assim nós vamos ver essas semillitas parecidas com a de la tirtonia caindo, então, bem negritas. São essas que nós vamos a poder sembrar diretamente em nosso suelo em outono. Elas vão passar dormientes. El inverno aí e no início de primavera elas já vão germinar. É importante, aunque essa planta seja boa para a sequia, que ao início do desenvolvimento, até que os plantines já estejam estabelecidos e com boa quantidade de raízes, que nós reguemos abundantemente elas. Elas são plantas originárias de praderas e as praderas comumente têm uma época chuviosa, ou seja que elas necessitam essa gran cantidad de riega al inicio de su desarrollo, pero después ellas quedan muy resistentes y prácticamente nosotros no necesitamos regarla más, solamente si vivimos en un local extremadamente seco que no tenemos lluvia por 2-3 meses, vamos a necesitar regarlas, pero ellas son muy resistentes. Essa é uma forma, só que nós vamos a ter que ter consciência que se empezamos essas plantas por semillas, como elas são plantas muito antigas e têm bastante variedade, podem ter algumas diferenças de tonos e também de alturas em elas. E como elas são plantas perenes, a maioria das plantas perenes em la primeira temporada não florescem. Assim que temos que ter um pouquinho de paciência, visto que no segundo ano, na segunda temporada, vamos já ter uma boa floração. E também, outra coisa, pensando em las semillas, é que se nós deixamos essas semillas cair naturalmente ao final da temporada em nosso jardim, estou segura que vocês vão ter novos plantines em la próxima temporada, emergindo naturalmente em seu jardim. Vocês podem deixar aí, deixar que esse borde quede mais tupido, ou também sacar essas plantitas e transferi-las a outro lugar ou regalar a alguém. E também pensando nesse ponto, há algo muito importante. Se vocês estão fazendo um jardim amigável para os animais, é muito bueno que nós paremos de fazer o deadheading al final del verano, para que assim nós asseguremos que nós tenhamos vários botões florais cheios de semillas para que nossas aves consigam consumi-la em inverno. Essa vai ser uma muito boa fonte de alimentação nessas épocas onde os alimentos não estão abundantes para nossas aves. Assim que pensemos em la avifauna. Además, hasta em zonas onde nieva bastante, como eu havia dito, esses tallos são muito fortes e aguentam uma grande quantidade de peso. Ou seja que quando caem as primeiras heladas, neve, nós vamos a ter o suelo coberto, pero aún assim nós vamos a
a ter essas estruturas que são bem bonitas em nosso jardim. Eu sei que nós não vamos estar mirando só um plano lleno de nieve, mas sim vamos a ter esses botões cheios de semilla, dando essa altura columnar a nosso jardim, nesses meses de menos atracção em nosso jardim. Bien, e outra forma mais rápida de conseguir florações é fazendo a divisão de mata, la qual eu já falei em outro vídeo e vou deixar então acá o vídeo e também acá o link para o outro vídeo completo. Bien, em la división de mata, então nós vamos a ter que acessar as raízes de essa planta. Isso vai ser um pouquinho mais trabalhoso, visto que essa planta tem um grande sistema radicular, por isso que é tão resistente à sequia, porque também tem raízes muito profundas. Nós vamos a sacar um pouco a terra que está ao redor, sacar a mata de aí e começar a dividi-la. Se nós vemos aí, aonde sai cada um dos tallos, nós vamos a ter uma planta distinta. Ou seja que dessa planta acá, nós podemos fazer mais de 10 novas plantas. Bien, e essa divisão, depois que vocês sacam a mata, pode ser bem toscamente, com uma sierra, com um cuchillo ou hasta pisando com uma pala ao meio desse montículo de raízes, dividindo-la. É uma planta muito resistente, ou seja que nós não necessitamos preocupar-nos em lastimá-la, porque ela facilmente vai rebrotar. Essa é uma muito boa forma de reproduzi-la, visto que já na primeira temporada nós vamos a ter floração, em comparação a sendo-la de semilla, que vai ser mais despacio. Nós vamos a ter flores aparecendo provavelmente só em la outra temporada em muito pouca quantidade. Se nós fazemos a divisão de mata, já no primeiro ano nós vamos a ter uma floração bem abundante. Ou seja que assim vocês podem perceber que a Rudbeckia é uma planta muito boa para ter no nosso jardim e com muito pouco cuidado, fertilização e cuidado com as plagas, nós vamos a ter uma floração constante durante mais de la mitad del año. Ou seja que essa é uma de minhas favoritas. Acá vocês podem ver as outras variedades de Rudbeckia que também existem. Acá eu tenho a que creio que é uma fúlgida e vocês podem ver as grandes variações que ela tem. Essa acá é completamente amarilla com o centro mais marrom. Essa tem o centro muito mais columnar. E também tem um pouquinho de marrom em seus pétalos. E há algumas que são muito mais claritas, como essas acá. É uma planta de extrema beleza e pode ser utilizado em jardines do tipo cottage, do tipo pradeira e também em bordaduras bem formais em el jardim. Não somente a siniata que eu havia dito, pero sempre tenham em conta que se vocês utilizam as variedades mais ancestrales, vocês vão ter plantas mais resistentes. Há muitas variedades híbridas no mercado, pero a maioria delas vão ser anuais e não vão ser tão resistentes, tanto a la sequia, bem como a las plagas. Ou seja que sempre elijo essas variedades, então, porque dão semillas e que nós encontramos mais facilmente. Essas híbridas eu evito para não ter tanto trabalho em meu jardim, já que é uma propriedade muito grande e assim tomaria muito tempo de cuidá-la. Essas acá eu plantei desde semillas, creio que foi por outubro mais ou menos, e mira como está o jardim acá, com muita floração e muitas por venir aún. Bem, já me iba a olvidar um tópico, pero bueno que me acordei, é que nós temos a opção de deixar essa floração hasta inverno para que as aves tenham então comida, pero em um jardim um pouco mais formal, quizás vocês queiram eliminar essa folhagem muerta, visto que é uma planta decídua. Ela vai desaparecer nesses meses mais frios. Nós também podemos, ao final da temporada, quando já pare de dar flores, eliminar por completo essa planta arriba do suelo. Ou seja, que fazer uma poda drástica, eliminando a ras do suelo toda essa planta. Isso não vai afetar seu desenvolvimento. E em la próxima temporada, em setembro, acá no hemisfério sul, ela vai começar a desenvolver-se novamente
poner más hojas nuevas y más floración. O sea que si ustedes quieren plantar alguna outra flor ou alguma folhagem para a época de outono, inverno e início de primavera, vocês podem eliminar toda ela. E se vocês querem deixar, então, as cabeças florais para que as aves tenham alimento durante todo o inverno, como eu hago, vocês podem deixar. E ao início da primavera, quando nós veamos que nossos bulbos abaixo dela estão começando a brotar, nós podemos eliminar toda essa planta de Rudbeckia e deixar que nossos bulbos quedem um pouco mais vistosos. Creio que abordei todo sobre a Rudbeckia, principalmente a laciniata, acá nesse vídeo. Não sei se me olvidei alguma coisa, se vocês têm mais dúvidas, podem comentar acá abaixo e vou tentar contestar todos vocês. Casi todo lo que hablé de la cineata también va a ser entonces para las otras variedades de Rudbeckia, pero essa é la que mais me gusta. Bien, esse foi um vídeo entonces especial sobre essa planta tão especial em meu jardim, um ótimo substituto para os girasoles, por exemplo, que vai volver ano tras ano. Espero que les haya gustado essa nova planta de colección e hasta la próxima. Tchau!